Bom, gente, começando pelo INSS, o que ainda está segurando o Carlos Lupe no Ministério da Previdência Social, hein? Luísa, eu não sei, é um mistério. Eu acho que é um erro grave do presidente Lula. Sabe o que é? O PDT não vai para lugar nenhum. O PDT só tem ministério se o PT estiver na presidência. Se o PT não estiver na presidência, o PDT não vai eleger presidente, não vai eleger... Então, se livrar de um ministro não é um problema. Exatamente. Não devia ser um problema. É só botar para fora e pede para o PDT botar outra pessoa. Pelo menos faz parecer que houve uma mudança. Porque este caso é um caso antigo. Esse é um caso que começa no governo Bolsonaro, mas a gente tem que levar em consideração que existe um pico de aumento de contribuições a partir de 2023. A maldade que eu fiz não é uma maldade que veio do nada. Isso é uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que trabalha em Brasília, que não está no Ministério da Previdência, mas que está a par de muitas dessas conversas, e o que essa pessoa falou é: isso aí é típico de... o alerta veio em 2023, aí aumentam as contribuições em 2023, descobriram o truque e começaram a agir. Então, por quê? Porque existe uma nova turma que entra no Ministério da Previdência. Então, esse truque para desvio de dinheiro, sabe, esse tipo de corrupção que acontece no Brasil, muitas vezes... Como é que funciona a corrupção? Você tem alguém da máquina burocrática que está sentado em cima de uma pilha de dinheiro. Essa pessoa encontra uma maneira de desviar dinheiro público. Nesse caso, qual foi essa maneira? Agora o Congresso nos autorizou, isso foi em 2019, através da reforma da Previdência, agora o Congresso nos autorizou a fazer descontos para sindicatos também de aposentados e pensionistas. Quer dizer, não é só de quem é trabalhador ativa, quem é aposentado, quem é pensionista, também pode descontar e desconta direto da folha, é uma maravilha. O dinheiro sai do governo e vai para o sindicato, nem passa pela pessoa. A pessoa recebe a pensão dela, a aposentadoria dela já devidamente descontada. Isso é um truque. Existe uma maneira de você regularizar esse processo, né? As pessoas têm que assinar um papel. E por que a gente já conversou sobre isso? Por que as pessoas fariam isso? Por que um aposentado precisa de sindicato? Entendeu? O dinheiro que ele tem é da Previdência. Aumentou o salário mínimo, aumenta o dinheiro dele. Não tem... Você não precisa fazer... Aposentado não faz greve, né? Mas sindicatos poderiam oferecer, por conta daqueles acordos que você faz em massa, desconto em academia de ginástica, desconto em fisioterapia, algum tipo de vantagem pela qual você pagaria com esse desconto. Então, valeria a pena ser membro desse sindicato. Tudo certo. Aí você descobre o truque. O truque qual é? O truque é muito simples. Você está lidando com aposentados que não compreendem bem o que vem no contra-cheque, no rolerite, não checam, não veem. Aquele troço... O custo deles é muito alto também, porque já são senhores de idade, tem dificuldade tecnológica, Isso. você tem que assinar um papel, tem que procurar alguém. É isso. Então, é uma turma fácil de ludibriar. Então, você vai fazendo acordo com alguns sindicatos que estão interessados nessa grana e os sindicatos produzem um nome. Olha aqui, esse aqui é pensionista, esse aqui é aposentado, tudo mais. Fornecem. E aí, é meio que um dinheiro que é rachado. Uma parte fica com o sindicato, uma parte fica espalhada por membros-chave da burocracia que providenciam isso. E pequeno detalhe, né? É um valor suficientemente pequeno para a maior parte das pessoas deixarem para lá. Mas quando você está lidando com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares dessas pessoas... Sim, vira um dinheirão. Vira uma massa de dinheiro. Mas o problema é assim, o incentivo para a pessoa que tem pouquinho, primeiro que ela tem que descobrir por que está descontando aquilo. E aí, como é pouco, isso cria um incentivo para ela ir deixando para lá. Claro. Isso faz parte do mecanismo, entendeu? Então, qual ponto-chave aqui? Tem um aumento em 2023. Esse aumento em 2023 pode ser porque mais aposentados se interessaram, porque a máquina começou a funcionar e mais pessoas foram ensinadas de que elas podem
buscar esse tipo de ajuda nos sindicatos? Pode ser. Agora, o ministro é informado que existe esse problema em 2023. Aí o problema aumenta em vez de diminuir? Ué, tem um caminho aqui, descobrimos como que a gente faz grana aqui. Isso é só uma suspeita, tá? Não tem nenhum tipo de indício de envolvimento do ministro nessa história. Mas o que é importante aqui? Lupe não é um sujeito acima de qualquer suspeita. Lupe já foi demitido por Dilma Rousseff justamente porque tinha problema de corrupção no Ministério do Trabalho. Não diretamente ligado a ele, mas ligado a pessoas que trabalhavam para ele e que ele indicou. Lupe é um cara que, na vida dele próprio, mais de uma vez acumulou funções que ele não poderia. Ele trabalhava simultaneamente em Brasília e no Rio de Janeiro, ganhando salário de funcionalismo público. Mesma coisa, Lupe foi funcionário fantasma. Esse não é um cara que tem um histórico de honestidade. Muito pelo contrário. E aí eu já não estou falando ele ter sido funcionário fantasma, ele ter acumulado salários em Brasília e no Rio de Janeiro simultaneamente, salários públicos. Isso não são suspeitas, isso são coisas que aconteceram. Lupe não é um cara com histórico pessoal honesto. Essa é uma marca dele. A gente tem várias dessas figuras na administração pública e a gente vai meio que acostumando, fingindo que é normal. Não é normal. Agora, o governo Lula tem uma tolerância com isso. Tem uma tolerância com Lupe, tem uma tolerância com esse tipo de prática. É uma escolha, essas coisas são escolhas. Aí estoura um escândalo desses e a responsabilidade dele direta, porque isto é responsabilidade dele direta. Qual é a coisa mais importante que faz o ministro da Previdência Social que não cuidar do INSS? Os aposentados, Esse é o trabalho dele. Então tem um mega escândalo de corrupção nesse governo, estoura no colo do ministro da Previdência Social, não é um cara com histórico de honestidade. E o governo escolhe mantê-lo no cargo? E como se o governo tivesse numa situação muito positiva, né? Como se a aprovação tivesse muito alta, como se tudo tivesse muito bem, né? Já não é uma situação boa para o governo e manter o ministro no cargo nesse contexto é pior ainda, né? E aí você tem que ver uma outra questão que é deputado do União Brasil recusando o Ministério das Comunicações, né? Eu estava lembrando semana passada, Cristian, o Ministério das Comunicações é o ministério pelo qual Antônio Carlos Magalhães lutou para ter no governo Sarney. Foi. É um dos ministérios mais importantes que tem por um motivo. Bem, mas é o ministério que dá para político rede de TV, concessão de TV e concessão de rádio. Isso dá a esse ministério um tipo de poder para político regional muito grande. E, no entanto, já tem ministro da União, deputado do União Brasil que se vira, quer ou não. Olha, eu estava lendo um livro, estava te comentando aqui um pouco antes, estava lendo um livro que era um livro muito interessante, que fala de um contexto em que o Brasil está muito polarizado entre direita e esquerda, e era um governo de esquerda que estava no poder. Enfim, o autor está descrevendo vários problemas que existem e está falando do problema da corrupção. Então, você tem corrupção na oposição, que é de direita, e tem corrupção na esquerda. Na corrupção na direita, vai através dessa corrupção de dinheiro recebido de fora, inclusive fora do país, por uma espécie de internacional reacionária, digamos assim. E você tem o uso do dinheiro também com prefeitos, para ter essa coisa meio coronelista, de puxar. E na esquerda, ele diz assim, que a corrupção acontece assim. Do lado do governo, atuam certos serviços administrativos, bem como autarquias previdenciárias, Seguridade Social, em empresas públicas. Repetindo o que eu ouço de colegas, porque esse cara é político, sobretudo do Nordeste, o empreguismo nos institutos e o uso de recursos humanos e materiais, quando não monetários, de assistências assistenciais em empresas públicas, autarquias, inclusive a Petrobras, foi imenso, intenso e vergonhoso. Esse livro aqui é o livro do Afonso Arinos de Melo Franco, que está descrevendo a crise política em 1964, antes do golpe de 64, e se chama Evolução da Crise Brasileira. Então, quando a gente vê que faz mais de 50 anos que existem esses métodos, entendeu? Inclusive nas mesmas empresas, no caso do governo. Só que esse governo aqui não era o governo do Lula, era o governo do Jango. E a oposição não era do Bolsonaro, era do Lacerda. Tá? Então, você tem realmente problemas que são complicados. Eu entendo perfeitamente essa digamos assim, não é resistência, mas essa má vontade do Lula em demitir o Lula, porque o Lula é o dono do PDT. E ele já não tem apoio de ninguém.
embora tenha esse histórico horrível. O chato é que quando você tem esses tempos de polarização, a má vontade é dos dois lados. Nenhum governo parece que é fraqueza ceder. Mesmo no caso óbvio feito esse. Entendeu? Que obviamente você tinha que se livrar do cara, porque quando você olha o histórico todo, você vê que o negócio começa lá atrás, ok, com Temer, Bolsonaro, vem o Lula, mas você tem esse acréscimo monstruoso aí em 2023. Entende? Então, eu acho que é realmente um negócio ruim, mas aí ele está fazendo os cálculos, né? É pior tirar, é pior perder o PDT, eu vou perder o PDT para o ano que vem, então... Você deu a saída nessa história de que o PDT vai ter que embarcar de qualquer jeito. Vai embarcar com quem? É isso. Ou vai embarcar com o Ciro de novo? Tudo bem, mas o Ciro, no seu melhor momento, conseguiu 12% dos votos no primeiro turno. Esse é o teto, entendeu? Não tem... E o Ciro hoje é menor do que era. E o Ciro brigou até com o irmão, pô. Entende? Porque o Ciro tem essa característica, né? O Ciro... eu sei que tem alguns do nosso público que tem um pouco essa ilusão de que, como o Ciro fala muito bem, as pessoas, e ele tem aquela característica do César Maia, né? Se ele não sabe um número, ele inventa um número na hora e fala com convicção e fica todo mundo assim, será que é verdade? Será que é verdade? Com meio de bananada. Não, pois é. O Rodrigo Rodrigues está falando dele aqui, dizendo que o Ciro Gomes podia aproveitar essa do Carlos Lupe para ir para o PSDB e revitalizar o partido. Ciro no PSDB? Bem, eu acho que nem o Ciro consegue se revitalizar, nem o PSDB consegue se revitalizar, então não adianta muito. Mas o ponto é, o Ciro é um cara que é um encrenqueiro, ele briga com todo mundo. Eu não sei como é que alguém consegue durar tanto tempo na política comprando a quantidade de brigas que o Ciro compra. Mas, independentemente disso, o teto do Ciro é 12%. Gente, não tem outro candidato. O candidato à esquerda é Lula. Esse é o cara que tem voto. Não tem muito como inventar outra coisa. Claro, se Lula não for candidato por conta de idade, por conta de que não quer, por conta de sei lá o quê, alguém vai ser o candidato da esquerda, mas essa pessoa vai ser o candidato da esquerda e vai ter força essencialmente por conta do apoio de Lula. Pois é, você repara que é o mesmo... Eu não sei se é diferente só porque é do PDT, porque ele também... O Juscelino, não o ex-presidente, mas o Juscelino que era ministro exatamente das comunicações, porque eu acho que tem uma coisa que a gente pode juntar aí, dessa coisa do caso do ministro das comunicações com o caso do Lupe. Que é esse problema da resistência em você se livrar dos políticos que estão alegadamente envolvidos em corrupção. Que é a fraqueza do governo. E aí vem essa história da dificuldade de preencher o cargo no Ministério das Comunicações. O Ministério das Comunicações não é um ministério mais tão atraente a partir do momento em que você tem rede social. Inteligência artificial, rede social. Né? O Antônio Carlos Magalhães queria muito porque, imagina, você... Era um pouco pelo mesmo motivo, né? Porque você conseguia... Você praticamente... Olha o poder que você tinha... no ministério que era o único responsável pela concessão de rádio e televisão no Brasil naquele tempo, que não tinha outros meios de comunicação, tinha os jornais também, impressos, né? Mas certamente o Ministério das Comunicações perdeu muito do poder que ele tinha nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. Mas eu estou pensando em umas coisas que são complicadas, porque a nossa democracia, eu estava conversando com o Gabriel mais cedo, a democracia está ficando paralítica. Porque repara o seguinte, a partir do momento em que você tem uma revolução tecnológica, o Estado vai ficando obsoleto. O Estado não consegue mais prestar direito de serviços públicos, aquilo vai enchendo o saco da população. Tem vários outros fatores também aí, mas o fato é que você tem uma sensação de obsolescência do Estado, entendeu? E enquanto o Estado não se adonar dessa tecnologia, ele vai continuar visto como obsoleto e essa insatisfação vai crescer. Então, o que acontece? Aí você tem essa insatisfação, quem se adona da tecnologia é a extrema-direita, é uma tecnologia que mal está disponível no Brasil, que está disponível em basicamente 2 ou 3 países do mundo, né? Essa coisa da inteligência artificial. A extrema-direita toma isso e você fica num contexto de que a democracia começa a parecer que ela está ficando obsoleta. Porque ela não consegue responder a essas demandas. E, ao mesmo tempo, você está passando por um momento internacional terrível, que é o começo de uma guerra fria baseada numa guerra tecnológica, que é uma guerra de estaria, mas também é uma guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China, no qual os Estados Unidos, que sempre foram um padrão para o mundo inteiro do que é uma democracia liberal, tem um governo hoje que acha
que é preciso se tornar autoritário para poder competir com a China. Que a existência de uma democracia liberal enfraquece a capacidade dos Estados Unidos de concorrerem em paridade de condições com um país que é totalitário, que é o caso da China. E é isso que está... Então, repara, você está tendo uma espécie de uma tentativa de amálgama do governo Trump com essas big techs para você poder fazer frente com a China. E o que a gente está olhando aqui do lado de fora? A gente não só perde um parâmetro de democracia liberal, como a gente começa... Em breve, eu acho que vai começar a ter uma demanda, porque a tecnologia está na mão do extremismo, não está na mão do governo, porque o governo está orientado por um parâmetro de democracia liberal, sei lá, de 50 anos atrás, entendeu? E você vai começar a ter O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que incorporar essa demanda de alguma maneira, levar a tecnologia para dentro do Estado. Tá? O problema é, a democracia vai conseguir fazer isso? Ou as pessoas vão começar a acreditar que não? Que elas vão ter que ter uma espécie de ruptura? Porque quando a gente começa a olhar para a democracia brasileira, ela está assim... O executivo está cada vez mais fraco porque ele tem que cada vez mais ficar fazendo concessões para o judiciário e para o legislativo para domesticá-los contra o golpismo. No caso do judiciário, não precisa muito porque, enfim, se houver um golpe, ele está absolutamente perdido. Né? Mas você também tem um incentivo que é essa coisa da apropriação dos recursos públicos para os super salários. Tá? E no caso do legislativo, o que você faz para domar a direita centrônica? Dinheiro, 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 dinheiro. O problema é que aí você começa a ter uma apropriação, uma captação dos recursos do Estado para fins particulares, porque você não vai me dizer que salário de juiz de 100 mil reais por mês é alguma coisa que tem uma finalidade pública. Tá? E também no caso do legislativo é pior ainda, porque no legislativo você está acabando com a concorrência leal. Você está destruindo as condições de concorrência leal com pessoas que não estão no sistema. Porque a tendência a você conseguir renovar, a taxa de renovação do Congresso vai tender a diminuir. Porque a partir do momento que você tem o orçamento secreto, que você tem as emendas parlamentares, você consegue direcionar as emendas para os seus redutos eleitorais e você praticamente assegura a sua própria reeleição, independentemente contra a governabilidade, porque ele não precisa mais votar no governo. Então a democracia está ficando paralítica, porque o único órgão do qual a população espera realmente que faça alguma coisa, né, e o Brasil tem vários passivos para resolver, é o Poder Executivo. Então ele mesmo vai tolerando ou dando incentivos que vão para manter a democracia, que vão tornando cada vez menos capaz de responder a essas demandas, que são a fonte da insatisfação, entendeu? Vamos pegar aqui, remontar esse quebra-cabeças que você botou em cima da mesa, porque eu acho que vale a pena. O ponto essencial é, o que eu acho que o governo Lula devia estar preocupado e aparentemente não está, até porque talvez esteja atordoado com coisa demais acontecendo simultaneamente. Gente, a percepção de mais de metade da população brasileira é de que o PT é corrupto. E essa percepção não é artificial. 42 bilhões de reais foram desviados da Petrobras. Isso de novo, isso não é invenção de Sérgio Moro. Isso é um troço que está no balanço da Petrobras. Aqueles 42 bilhões de reais foram roubados. E foram roubados pelo governo do PT. E esse dinheiro foi desviado para fazer campanha e para enriquecer gente. É isso. Então, essa história do PT, a gente pode ter julgamentos irregulares que foram anulados, e de fato foram anulados, e há justificativa clara para as anulações de julgamentos, e é isso mesmo, justiça tem que ser técnica, não pode ser na base do achismo. Agora, a corrupção houve. O governo tomou a escolha de tolerar um ministro da Previdência que está sentado em cima do principal escândalo de corrupção. É uma decisão que traz um baita de um risco, Cristiano, porque vai começar uma investigação. Se essa investigação chega no loop, ela está no colo do presidente da República que escolheu não demiti-lo. Para a turma de oposição se virar e falar, olha ali... De novo? Aí, cara, acabou o governo Lula. Acabou o governo Lula. Entendeu? Então, isso é uma escolha que o governo está fazendo de não isolar o problema. Tipo, acaba com esse problema. Acaba. Demite o Lula, Pierre. Pronto, acabou, tudo bem. Escolhendo fazer isso. Aí o governo tem outro problema, que já não é o problema do governo Lula, que é um problema dos governos brasileiros. Que duas coisas aconteceram, mais ou menos ao mesmo tempo. Uma, do Eduardo Cunha para cá, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, mas principalmente a Câmara dos Deputados, foi pegando o controle de cada vez mais dinheiro das emendas. Quer dizer,
A Câmara decide para onde que desvia, olha o meu ato falho, para onde que manda parte do orçamento da União, e agora o Executivo não dá mais pitaco nisso. A Câmara quer, a Câmara manda. Perfeito. E, simultaneamente, para acabar com corrupção no setor privado, criou-se o financiamento público de campanha. Então, esses partidos gigantes, União Brasil, PP, PL, esses partidos gigantes, eles recebem uma fortuna todo ano para fazer campanha, e eu não sou necessariamente contra, mas a lógica, no fim das contas, é uma de que o que promovia o presidencialismo de coalizão, ou seja, o que permitia ao presidente da República ter uma base no Congresso Nacional? Era o fato de que ele tinha uma coisa para oferecer para o Congresso, que era poder e dinheiro. Ele não tem mais o que oferecer, porque o Congresso pegou o dinheiro das emendas, que era o poder que estava na mão do Executivo, e agora tem a coisa do... Ele não precisa mais, porque como é que você conseguia verba para campanha quando a iniciativa privada podia fazer? A doação de campanha era propina. Entendeu? Olha aqui, eu sou dono de uma estatal aqui que precisa fazer uma obra em Santa Rita do Passa Quatro. Eu preciso contratar uma empreiteira. Eu contrato a sua empreiteira, mas você me dá uma grana. Como é que você me dá uma grana? Faz uma doação de campanha, que é o Caixa 2. Não precisa. Tem o Caixa 1, mas tinha o Caixa 2, né? Tinha uma parte que não era... Não era só tudo propina. Mas era tudo propina, né? Para os partidos. É isso. É o esquema. Pessoas. A partir do momento que você tem o financiamento público de campanha, este tipo de corrupção, você não precisa mais, porque o Estado já te dá essa grana. Então, é mais uma das maneiras, é por isso que aparece, de repente, um deputado que olha para um ministério, que é importante sim, Cristian. Mas não é importante não é importante como era, mas é um ministério nobre ainda. É por isso que deputado olha para o negócio, sabe o que é? Eu quero continuar sendo líder na Câmara do União Brasil. É mais jogo para mim.